Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Felipe. Eu sou a Isabel. E por 3 meses viajamos dentro desse motorhome, fizemos todos o sul do país, junto com a nossa neném ainda dentro da barriga. E nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês se a experiência nômade que a gente teve também serve para você. Será que vale a pena ter a vida nômade? Então fica aqui para assistir esse vídeo. Depois da vinheta a gente conta tudo para vocês. Sempre foi meu sonho viver viajando, mas o Felipe ele era mais enraizado, então demorou, foram várias conversas, mas desde o namoro eu falava pra ele que eu queria ter essa experiência. Na época nem se falava exatamente de uma vida nômade ou algo assim, né? Não tinha uma terminologia pra isso, mas eu sempre pensava, tipo, como é que eu posso trabalhar, como é que eu posso fazer as coisas pra eu poder ter essa experiência um dia. E daí, depois de muitas conversas, depois de muitos vídeos no YouTube, seguindo pessoas que agora são nossas amigas, a gente chegou à decisão de realmente fazer um motorhome e viver viajando. E uma coisa que ajudou muito a gente a ter essa vontade, não só ter a vontade, mas principalmente tomar a decisão de construir um motorhome e viver viajando, foi o nosso estilo de vida. Tanto eu quanto a Isabel, nós somos autônomos, a gente trabalha de qualquer lugar, a gente trabalha de home office, né, basicamente, então ali desde a pandemia, desde 2020, a gente já está no home office e a gente não parou de trabalhar do home office, então a gente tem uma certa liberdade de trabalho, tanto uma liberdade geográfica quanto uma liberdade de tempo. Então, pensando nisso, a gente começou a planejar e a tomar a decisão de aí sim mudar para o motorhome e viver a vida viajando. Então, fazer tudo que a gente faz normalmente em casa, inclusive o trabalho dentro do motorhome. Mas, como a gente diz, né, nem tudo é tão simples e tão belo como a gente vê dentro da internet. E a primeira decisão difícil que a gente teve que tomar foi deixar o nosso apartamento, deixar os nossos móveis, todas as coisas que a gente já tinha construído, se mudar de volta para casa da minha mãe e passar um ano construindo o nosso motorhome. Foram meses de construção, muito dinheiro e tempo gasto, muito além do que a gente imaginava. Mas tudo valeu a pena para o nosso sonho. E além disso tudo, no meio do caminho, a gente descobriu que tinha mais uma viajante conosco. E com essa ótima notícia da chegada da nossa neném, a gente teve que correr para sair logo. Quem assistiu nossos vídeos aqui no canal lembra que a gente fez uma viagem teste, vou deixar o link aqui, inclusive aqui em cima para vocês verem. A gente fez uma viagem teste lá em Minas Gerais. Nessa época, gente, a gente não tinha nada disso. A gente tinha uma cama, o banheiro e um sonho que nem a gente gosta de brincar. Mas foi muito bom para a gente entender como é que seria essa dinâmica dentro do motorhome. Depois dessa viagem, a gente conseguiu concluir aqui o nosso carro, enviamos o nosso carro para fazer a pintura, que nem vocês viram também, vou deixar linkado para vocês verem. A gente fez a pintura do carro com o pessoal lá da Santa Fé Lanternagem, aqui em Brasília, que fez um trabalho essencial, maravilhoso, muito bom. E aí, quando eles entregaram o carro pra gente, a gente só tinha 10 dias para terminar tudo. Então, em 10 dias, a gente fez os móveis aéreos, fizemos esses móveis aqui do chão, dos dois lados, terminamos ali a parte do trabalho, fizemos tanta coisa, que a gente fez, inclusive, isso no meio do caminho, durante a nossa viagem. Fomos encontrando amigos e os amigos foram nos ajudando a terminar o nosso motorhome. Tomada essa segunda grande decisão de viver viajando com o neném dentro do carro, a gente seguiu viagem. Foram várias adaptações que a gente teve. Além das adaptações do motorhome, a nossa adaptação de vida, de viagem em si. A gente acha que tudo vai ser perfeito e maravilhoso. A gente viu muitos vídeos de youtubers vivendo no motorhome e tudo parecia tão belo. A gente via os perrengues, mas isso não passava por nossas cabeças assim, tipo, nossa, isso vai acontecer com a gente também. Mas vai por mim, acontece e acontece muito. A maior adaptação que a gente teve que fazer e entender na nossa cabeça, nessa vida nômade, é que a gente não estava de férias. E a gente tinha que conciliar o trabalho, o cuidar da casa, viver viajando, fazer turismo, fazer vídeo no YouTube. Então foram várias tarefas que a gente teve que se adaptar. Não foi fácil, a gente ficou por volta aí de uns 20 dias brigando muito, não sabendo lidar com algumas coisas, com a agenda apertada do trabalho, ficando nervoso, irritado. Mas depois disso, a gente se adaptou e a gente entendeu que tem hora para trabalhar, tem hora para viajar e tem hora para fazer as atividades de casa também. Uma coisa que muita gente não percebe, eu acho que assistindo os vídeos de viajantes no YouTube, é que aquele vídeo ele é um recorte de muito tempo que a gente passa dentro do carro.
Então a gente tem muitas, eu chamo de missões, né? A gente tem muitas missões dentro do motorhome que muitas vezes a gente não tem elas dentro de uma casa normal. Quando a gente está falando de uma casa normal, você tem ali a segurança de você estar dentro da sua casa, o conforto de você estar em um ambiente fechado, onde você pode, onde você não tem problema com a temperatura, onde você pode ligar um ventilador, um ar-condicionado, você já vai estar bem climatizado, muito diferente do motorhome. Outras questões também, né, que o motorhome traz, que uma casa não traz, é justamente você ter essas missões de esvaziar o porta-pote, que na casa você não precisa, encher a caixa d'água, esvaziar a caixa de água servida, fazer manutenção do carro, fazer tudo isso, que quando você está trabalhando de home office no dia a dia, você não precisa fazer isso, né? E no motorhome a gente precisa fazer todos os dias. Pelo menos tem alguma coisinha dentro do motorhome para ser feito todos os dias. E eu até brincava antes, né? Eu falava assim, eu trabalho de home office desde a pandemia. Então agora eu vou continuar trabalhando de home office, vou continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo, só que agora a diferença é que minha casa vai ter rodas. E não é bem só isso, né? É óbvio, minha casa vai continuar, vai ter rodas, eu vou continuar trabalhando normalmente, mas a gente depende muito tempo do nosso dia a dia para fazer outras coisas que dentro de uma casa comum a gente não tem. Então, essa questão de você dar valor a poder dar uma descarga, não ter que levar 20 quilos de porta-pote para você descartar, ou então de você ter água à vontade dentro de casa, né? Que você não tem que correr atrás da água, a água já chega encanada na sua casa, ou de você não ter que esvaziar uma caixa de água servida, um esgoto, alguma coisa assim, porque isso tudo já tem dentro de casa. Então esses confortos que podem parecer mínimos, mas para quando você faz a diferença entre morar no motorhome e morar numa casa, é muito grande. Então, esse dia a dia do motorhome depende muito da gente. Passar a vida trabalhando como nômade e, ao mesmo tempo, cuidar do motorhome requer muito tempo e requer muita dedicação de quem está se tornando um nômade. E depois que passou esse período de adaptação, que foi mais ou menos uns 20 dias de caos, a gente entendeu que o motorhome ele tem que ser flexível. Não dá pra gente ter uma rotina fixa e fechada. Eu sou muito certinha, e daí eu queria trabalhar das 9 às 6 no trabalho perfeito, só que de repente não tinha água no motorhome. Então a gente tinha que sair para correr atrás da água. Ou de repente o motorhome acordava sem energia. Como é que eu carregaria o nosso computador e tudo mais. E além disso, a gente estava sem internet também, que foi um grande perrengue até a gente conseguir ter a Starlink. A gente decidiu no meio do caminho comprar ela, porque ia fazer mais sentido. Depois disso, a gente entendeu que o motorhome ele é flexível. A gente não pode ter rotinas muito travadas, a gente não pode ter roteiros muito travados, não pode ter dias que a gente fala, eu vou fazer isso aqui e pronto. Então, depois disso tudo, a gente organizou a agenda, a gente conseguia arrumar a agenda ali daquele dia ou do próximo dia só, não ficava construindo muitos planejamentos, até mesmo para depois que a gente começou a conhecer as cidades e turistar nas cidades, a gente viu que o grande prazer do motorhome se você não gostou da cidade, tchau. E se você gostou da cidade, tá tudo bem ficar mais tempo. E uma coisa que aconteceu nessa nossa adaptação, que é interessante a gente comentar, é que, assim, eu sou uma pessoa muito 880. Não sei se você enfim. Mas, como eu tinha muitas funções do motorhome para fazer no dia a dia, acabou que eu dei mais ênfase para a vida motorhome, para o estilo de vida motorhome, para o estilo de vida nômade, do que necessariamente para o trabalho. Então, esses 3 meses de adaptação, para mim, a Isabel até conseguiu mais, mas para mim foi bem complicado, porque todo dia a gente tinha que estar em um lugar diferente, fazendo coisas diferentes e que muitas vezes a gente tinha que sair de uma rotina, né? Então, que nem eu comentei lá no início, no motorhome você não tem a climatização que você tem numa casa, no escritório normal. Então, se era um dia de muito calor, a gente tinha que sair do motorhome, procurar um lugar com ar-condicionado e trabalhar desse lugar. Então foram muitos os dias que a gente nem mostrou para vocês aqui no YouTube, mas que a gente trabalhava dentro de um shopping. Então tiveram dias, semanas assim, que a gente passou mais tempo dentro de um shopping do que visitando, fazendo passeio turístico. Porque era isso, de segunda a sexta a gente trabalhava ali em horário comercial, digamos assim, e a gente só ia aproveitar no final de semana. Então isso que a Isabel comentou da gente entender que a gente não estava de férias, eu acho que isso passou até mais do que os 20 dias. Porque a gente se sentia muito tristes, não sei se é triste a palavra certa, mas a gente se sentia... vamos colocar triste a palavra, né?
de ver outras pessoas se divertindo e a gente dentro do motorhome trabalhando. Então, tiveram casos que a gente estava num camping, conhecemos amigos, conhecemos pessoas novas, e essas pessoas de férias, né, a gente de motorhome trabalhando. E as pessoas falam assim, agora a gente vai sair, vamos fazer um passeio X. Amanhã vamos fazer um passeio Y. Depois de amanhã vamos passeio... Vocês querem ir com a gente? Vocês querem ir com a gente? E assim, 3 dias seguidos eles passeando, se divertindo, e a gente, não, a gente vai ter que trabalhar, porque a nossa vida é trabalhar. Então foi mais pro final da viagem que a gente entendeu que a gente precisa sim adaptar a nossa rotina de trabalho, e a gente precisa entender que morar no motorhome é que a gente está morando. A gente não está de passeio, a gente não está se divertindo, a gente não está em viagem. E a gente quer trazer isso para vocês também, que estão pensando em, vou deixar de morar em casa para morar dentro do motorhome. Legal, show, a gente super influencia vocês. Mas entendam antes se a rotina de trabalho de vocês, se a rotina de vida de vocês é flexível. A nossa, sendo flexível, já deu um pouquinho de trabalho e de dificuldade. Então imagina aquela que é mais difícil ainda, né? E a gente conhece gente, né, que tem a rotina de trabalho de 8 às 18 e que é de 8 às 18 trabalhando e que só viaja, só aproveita o passeio ali no final de semana. Sim, né? E tá tudo bem também. Depois que a gente entende isso, que o nosso principal função ainda é o trabalho, né? Eu acho que tem uma questão também muito boa de se pontuar, que quando a gente coloca o nômade digital, esse viver viajando, muitas pessoas focam muito nesse entretenimento que a gente traz para vocês, ou seja, virar influencer, virar youtuber, fazer Instagram. Mas isso é uma parte muito pequena, são poucas pessoas nômades que conseguem realmente viver do conteúdo hoje em dia. Então então a maioria ele tem um trabalho fora, ou então tem que realmente, não é fácil fazer parcerias e correr atrás do viver nesse momento de YouTube. E acho que às vezes até a pessoa que vive ali do conteúdo, ela precisa complementar a renda dela de alguma forma. Sim. Então ela faz alguma coisa para vender na rua, ou então um brigadeiro, ou então ela faz conteúdo para marcas, para empresas, vai num restaurante, faz um vídeo para um restaurante, vai numa pousada, faz um vídeo para uma pousada. Tudo isso é trabalho. É uma forma de trabalhar. Então até essa galera que vive do conteúdo precisa desse tempo de trabalho bem definido, né? Fora da viagem, né? Fora da viagem. Mais que você faça conteúdo de viagem, muito provavelmente são raríssimos o pessoal do YouTube aqui que trabalha somente com o canal de viagem deles. Muitos fazem isso que o Felipe falou, trabalhar para uma empresa, fazer um vídeo para uma empresa. Então, a gente até brinca assim, né? Que a gente tinha essa noção um pouquinho já, mas quando a gente pôs o pé na estrada, muita gente perguntava se a gente tinha ganhado na loteria. Até pessoas da nossa família achavam que a gente tava, que a gente tinha ganhado um dinheiro aí, ou que a gente ganhava muito bem. E a gente falava, a gente não tá ganhando bem, a gente tá ganhando normal, assim, pelo que a gente acha, assim, de classe média, né, vamos dizer assim. E vivendo na casa com todos os custos. E, além disso, entrando nos custos, é mais fácil, amor? É mais barato ou mais caro viver no motorhome? Olha, vou dizer que existem custos que a gente não imagina que a gente vai ter, e existem aqueles custos que podem parecer pequenos, podem parecer bobos, mas que no final é uma soma gigantesca no final do mês. Né? Então, por exemplo, gasolina é uma coisa que a gente não está acostumada quando a gente mora numa casa normal, e no motorhome, obviamente, vai se tornar mais frequente, mas eu acho que não foi exatamente isso que pesou no orçamento. No final do mês. Porque isso você já se planeja, isso você já entende. Não, beleza, meu carro faz tanto com litro, eu vou rodar tantos quilômetros, então eu vou gastar tantos de diesel. Beleza, isso você tem um breve planejamento. Então, Felipe, é o pedágio? Não, o pedágio acaba sendo até um valor bem menor do que esse da gasolina. Às vezes você nem passa por estrada de pedágio. Né? Foi por onde a gente estava passando que tinha pouco pedágio também. Mas assim, acho que o que pesa mais são os gastos ali de pequenos que você não tem dentro de uma casa. Por exemplo, faltou água no motorhome, esquecemos de pegar água no motorhome. Como é que a gente vai almoçar? Vamos almoçar na rua. Sim. Ou então, não tem água aqui onde a gente está, já está de noite. O que a gente vai fazer? Vamos num restaurante comer. Outras coisas também do dia a dia assim que você acaba não gastando. Então, vai fazer um passeio, vai fazer alguma coisa assim, você gasta com aquele dinheirinho do passeio, você gasta com o lanchinho que você vai fazer no meio do passeio. Então são vários gastos pequenos que você não percebe, que no final dá uma soma muito maior até do que a própria gasolina. Sim. Né? Do que o próprio diesel.
Então, viver no motorhome é mais barato do que viver numa casa? Vai depender muito. Então, se a gente está falando aqui de um aluguel, vai depender de quanto você paga de aluguel, de quanto você paga de internet. Por exemplo, eu acredito que quanto você paga de internet na sua casa é pelo menos umas 3 vezes mais barato do que o que a gente paga de internet aqui no motorhome, porque a gente tem a Starlink e o custo da Starlink para quem viaja é altíssimo. Sim. É 3 vezes mais caro do que uma internet residencial. Somando, por exemplo, só para terem uma ideia, somando as internets, porque no final a gente achava que a gente ia conseguir trabalhar só com 3G. Eu consegui trabalhar muito bem só com o 5G ali, o do celular. O meu dava tranquilo. Mas o Felipe, como ele edita vídeos, ele trabalha mais com conteúdo, não só pra gente, mas pra outras pessoas, ele tinha que fazer muita edição, daí puxa imagem da internet, sobe vídeo, desce vídeo. A internet dele realmente durava Acabava. 10 dias, né, amor? Então... E eu tenho 150 GB de internet. Então, juntando aí o que a gente gastava de internet com a Starlink, tiveram meses, nesses 3 meses, que a gente gastou R$1.000 só de internet. Então, é muito puxado, porque a gente teve que comprar giga extra. Por isso que fez total sentido a gente fazer o investimento da Starlink. Sim. Mesmo a gente estando na viagem, mesmo sabendo que essa viagem seria uma viagem curta. E o bom da Starlink é que, por mais que a mensalidade hoje esteja custando aí R$570, R$580 com os impostos, agora que a gente parou a viagem por um tempo, a gente consegue pausar a nossa assinatura e a gente não vai ser cobrado, até o momento que a gente voltar. E aí quando estiver viajando, aí a gente ativa e aí a gente consegue utilizar no mês que a gente estiver viajando. Mas os custos realmente são custos altos quando a gente está falando dessas pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente não está acostumado dentro de uma casa normal. Mas depois de todos esses perrengues relatados, será que valeu a pena pra gente a vida nômade? Vou falar por mim. Sim, valeu e valeu muito. Viver um sonho, fazer com que esse sonho seja executado, eu já até falei assim, eu paguei o preço para realizar esse sonho. E foi um preço caro, mas foi a realização do meu sonho. Então, tudo valeu a pena no final, tudo vem um saldo positivo, né? Essa questão da gente todo dia estar em um lugar diferente. A gente conheceu amigos que, assim, a gente passou um dia com essa pessoa e se tornaram grandes amigos que a gente quer ver no Instagram, quer ver se tá tudo bem. A gente conversa todo dia com essa pessoa ainda. Então, essa liberdade de estar em qualquer lugar, de estar onde você quer, se você não se sente bem, a gente vai embora. Se você se sente bem naquela cidade, você ficar. Várias pessoas que ajudaram a gente no meio do caminho, porque a vida no motorhome, ela tem esses perrengues, né? E a gente tem que ir construindo caminhos e soluções no dia a dia. Então, a gente teve, assim, a gente foi trocar o óleo e o pessoal, assim, tratou a gente super bem, sabe? Em 2 horas que a gente ficou na oficina, o pessoal deu Coca-Cola pra gente, deu água, a gente fez almoço. E, assim, foram momentos de vida muito legais, que vivendo em um lugar parado, a gente não tem como ter essas experiências. Então, as experiências no motorhome, por pequenas que sejam, valem muito a pena. E essas amizades que com certeza a gente vai levar para nossa vida, essas amizades tão relâmpagas e repentinas que é muito engraçado. Tiveram dias que a gente passou ali com o Davi e com a Paula, que foram 3, 4 dias que a gente passou na casa deles. Eles nos ajudaram a terminar o motorhome, né? Que a gente teve muita coisa para terminar aqui dentro do motorhome. E quando a gente sai, que a gente fala assim, caraca, a gente queria passar mais tempo com essas pessoas. É um tempo tão curto, um tempo tão rápido, mas que parece que a gente já se conhece há tantos anos, tanto tempo, né? Aconteceu a mesma coisa com o Joel e com a Dani, com o Felipe Reis com a Vanessa lá em Pariquaraçu, com o pessoal no camping lá, com o Freitas por aí no camping lá em Foz do Iguaçu. Gente, foram tantas lembranças assim que a gente tem, que com certeza a gente fez uma comunidade de viajantes e de amigos muito especiais durante toda essa jornada. E vale lembrar que a nossa viagem, na verdade, ela começou, o primeiro destino, por conta da comunidade motorhome, que foi quando a gente foi lá para Curitiba, na Expo Motorhome, e a gente conheceu muita gente lá, fizemos várias amizades, e esse grupo de pessoas, essa comunidade, essa força de pessoas foi o que nos motivou a continuar, a seguir em frente, mesmo com a neném chegando, a gente falar, não, a gente precisa fazer. Então isso é muito importante. E por conta disso, falando ainda em comunidade, em grupos de pessoas que se ajudam, a gente está nesse vídeo aqui lançando a nossa comunidade, o nosso grupo de apoiadores, o nosso grupo de pessoas que estarão junto conosco
agora, nesse momento em que a Ana Catarina vai nascer, em que a gente vai reformar o motorhome e também na primeira viagem dela que a gente vai fazer assim que ela nascer. Então a gente está lançando esse grupo, vou deixar o QR Code aqui para vocês escanearem e entrarem lá. É bem baratinho, gente, é uma contribuição que vocês vão estar dando para a gente, que na verdade, muito mais do que uma contribuição financeira, eu acho que o melhor é a contribuição de apoio e de estar junto, sabe? Esse senso de grupo. Então lá dentro dessa nossa comunidade, a gente vai conversar muito com vocês vão estar próximo da gente, a gente vai ter conteúdo exclusivo para vocês, vai ter conversas junto com vocês podem tirar dúvidas. Ah, Felipe, Isabel, como é que está sendo a viagem com a Ana Catarina? A gente relata muita coisa lá dentro da comunidade que às vezes a gente não consegue relatar aqui no nosso YouTube. Então se você não conseguir escanear aqui no QR Code, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição do grupo. Vai lá, ajuda a gente, faz essa contribuição, porque isso vai ajudar muito a gente a seguir nessa nossa viagem, nesse nosso sonho de viver aqui dentro do motorhome. Então, viver a vida nômade é super possível. A gente amou essa experiência. Nós queremos muito continuar vivendo esse estilo de vida, porque a gente viu que é isso, assim, acho que as coisas que eu imaginava realmente acontecem de formas melhores. Do nada você tá numa cidade que você nunca imaginou estar, porque alguém indicou, vai falar, vai lá naquela cidade ali que é muito legal. E você vai lá e conhece uma cidade incrível que você não sabia nem que existia no mapa. Então, é muito legal conhecer. A gente ficou muito grato porque quem acompanha a gente sabe que nosso roteiro era ter chegado até o Ushuaia, ter ido para a Argentina, mas a gente acabou optando por ficar no Brasil e conhecer um pouquinho mais o nosso país é sempre gratificante. Eu e o Felipe, a gente já conhece vários estados do Brasil, mas a gente não conhecia o Sul, pelo menos eu não conhecia. E foi muito, muito, muito legal passar por esses 3 últimos estados, né, do Brasil. E esse vídeo não foi pra gente falar assim, ai, vida nômade é difícil, desiste. Muito pelo contrário. Acho que foi pense bem e planeje bem a sua vida nômade, porque ela é muito legal. Então é isso, galera. A gente quis passar um pouquinho desse recado para vocês, mostrar como é que foi a nossa experiência, como é que vocês podem, com esse conteúdo, se planejar e se organizar para a vida nômade de vocês. A gente espera que todos vocês que estão assistindo esse vídeo tomem essa decisão, vai lá, quebra a cara mesmo, coloca o carro na rua, faz com que você tem. O canal mesmo, o nosso canal aqui, ele tem esse nome para incentivar vocês e falar, gente, agora vai, agora é a hora, vou colocar isso em prática, vou tirar esse meu sonho do papel e vou começar a viajar. Então, galera, a gente espera muito que esse vídeo influencie vocês de alguma forma, nem que seja com alguma palavra de incentivo ou com alguma dedicação que a gente teve durante essa nossa jornada que faça você tomar uma nova decisão. Então é isso, galera, a gente fica por aqui. Muito obrigado por vocês que nos acompanharam, que assistiram esse vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o seu comentário aqui no canal. E é isso, vamos que vamos e... Agora vai! Agora vai!